Oi, meu nome é Pamela Lopes, eu sou formada em produção em mídia audiovisual e eu sou a produtora, diretora, roteirista, finalizadora, enfim, eu fiz a websérie Em Ritmo de Bailão. Em Ritmo de Bailão conta em 5 episódios um pouco da história do estilo musical bailão, que é um estilo criado aqui no Rio Grande do Sul, criado lá em Tucunduva pelos atuais, e tomou conta do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, uma parte do Paraná e também Argentina, Uruguai, enfim. E é um estilo que arrasta multidões para os salões de bailes há 50 anos. E eu cresci ouvindo bailão, minha família toda sempre ouviu. E eu achei que esse estilo, essas pessoas mereciam uma homenagem, um reconhecimento. Então, quando chegou a hora de fazer meu trabalho de conclusão de curso, eu optei por trabalhar nessa área de bailão. Então, eu fiz essa websérie que em cada episódio fala de um tema. Tem a origem, a evolução, os fãs, as músicas e uma previsão, digamos assim, para o futuro. Você vai assistir agora o primeiro episódio e depois eu volto para te contar como foi essa produção. No dia 5 de janeiro de 1968, quando começou o Grupo Os Atuais aqui na cidade de Tucunduva. O nosso tecladista, falecido já, ele que deu o nome. Porque naquela época, televisão praticamente não existia. Você ouvia rádio. E praticamente só rádio AM. A gente escutava muito rádio de São Paulo, Rio, né? E um dia ele estava escutando a rádio Tupi, de São Paulo, e tinha uma música, três caras gravaram um samba, e o nome era Os Atuais, e ele achou bonito esse nome. Aí depois acabou, a gente foi pesquisar, né, depois para ver quem eram esses atuais, eles só gravaram um compacto ainda de 2 músicas, 2 sambas, e que se transformou depois nos Três do Rio, que eram os caras magníficos, assim, musicalmente, os caras eram muito bons. Tipo, mais instrumental e vocal. Eles faziam assim uma mistura muito legal. E aí, não era registrado os nomes atuais, a gente pegou aquela época, registramos atuais e está aí, 50 anos. E eu, graças a Deus, faço parte dessa história, né, desse cenário musical que a gente criou, esse estilo de música que até então não existia, né? Esse estilo de banda que hoje, carinhosamente, o público chama esse estilo de banda, né? E a gente que criou aquela época não existia. Existia a música era instrumental, sabe? Então era Jovem Guarda, tinha Beatles no ar ainda. E a gente entrou com esse estilo diferente, não sei como. Se eu vou te dizer como, eu não sei. É uma luz divina que iluminou a gente para fazer esse estilo que perdura até hoje, né? Navegando nas ondas do mar eu vou, meu destino vou seguir. No meu barco eu vou cantando o amor que levo dentro de mim. Quem sabe? Not a modern feeling, trying to forget my... Dizem que la distancia es el olvido. Ninguém gostou, ninguém. Na noite lá, ninguém gostou. E aí começou a vir os pedidos, os bilhetinhos. Estava no auge, Maria Tchá Tchá Tchá, né? Queremos essa música de bailão dos atuais, queremos Terceira Dimensão, queremos JM. Esses eram os pedidos da noite, na cidade onde eu estava tocando. Mas como eu não tinha no repertório, eu prometi para eles que no próximo show eu faria, né? E fui pesquisar. Quando eu comecei, na época do Grupo Hour, depois eu fiz Sangue Latino 2 anos, nós montamos um grupo chamado Sangue Latino, e depois eu fui para a Terceira Dimensão, assim, tipo assim, vem aqui quebrar o galho para nós, porque o vocalista tinha saído. Me pediram para ficar 3 meses, eu fiquei 15 anos.
Eu não sou uma pessoa fácil de lidar, não. Mas a administração era muito boa. Então, naquela época do Corpo e Alma, a gente tocava muito em interior. Tinha algumas músicas totalmente simples que não podiam faltar no baile. Vaquinha Preta, Bruno Neri. A gurizada não conhece isso hoje. Moreno dos 15 anos, tinha saído do Barco do Amor dos Atuais. Só tinha isso. O resto era bandinha, era Montanari. Gaúcha tinha, olha, as mocinhas da cidade. Apareceu o baile da Mariquinha dos Serranos depois. Então o repertório de baile era isso aí. Você tocava para dançar, você começava, tu chegava num salão, se tu tivesse trombone, um saxofone e 2 pistão, a alegria estava pronta. Você vendia o baile pelo cartaz, entende? O empresário apresentava o cartaz, mas tem um trombone, tem 2 pistão e um sax, está contratado. Hoje é diferente. Você fazia um baile, talvez não a metade, mas 40% do baile era música tocada. Aqueles negócios todos. Padrinho, arrume essa quixia que eu vou pra lá. Tem uma morena, diz que me quer bem. Arrume essa quixia que eu vou caçar. Pra essa morena eu dou nota 100. Esse estilo existia como Beatles. Por a gente morar aqui, praticamente na divisa da Argentina, teve muita influência a música argentina. Que daí saiu essa mistura tinha a mistura de música instrumental, porém não cantada, nesse estilo de banda. O que a gente fez? Entramos com um estilo, uma mistura que deu cantada. Então até nem era aceita, as rádios não rodavam nossas músicas lá, dificilmente rodavam. Não sei porquê, mas nós não muito tarde, depois que foi que as rádios, também rádio FM nem existia, era só AM. Depois que entrou as rádios FM também não rodava. Depois, com o tempo, que começaram a rodar algumas rádios. Agora que a gente tem bastante contato com o pessoal de Goiânia e São Paulo, para lá eles não conhecem esse estilo. Quando se manda, eles falam, é um arrastapé, né? Um arrastapé, que é o antigo arrastapé, que os dupla gravavam. Então é um estilo bem próprio do Sul, né? Que a gente tem que valorizar e agradecer muito aos percussores, que são o pessoal dos atuais, né? O próprio Rainha Musical tem 97 anos, é a banda mais antiga no mercado, mas teve uma longa passagem onde tocava só música germânica, né? E depois de um tempo para cá que passou a cantar música cantada, com letra e tal, e os atuais foram os percussores, o próprio Flávio Dalcin, né? Que também tem uma história bonita no meio do baile, Magrão, essa galera aí toda. É coisa de outro mundo. Quem não conhece tem que conhecer. Porque o espírito que tem ali dentro implantado é coisa de outro planeta, é coisa de outro mundo. As pessoas, elas se entregam de uma forma que nem elas percebem o que elas estão fazendo. Um ritmo dançante, gostoso, com letras bonitas, principalmente letras com conteúdo, com histórias, né? E você ouve essa música e ela te dá vontade de dançar. Ela te faz você dançar. Pelo estilo, pelo ritmo e principalmente pelas letras. E a pessoa ouvindo, com certeza ela vai se encantar. Ela vai se apaixonar. Não teve jeito, amor. Me apaixonei. Angelo mio, te amo. És minha história de amor. Te amo. Igual a caça e caçador. Te amo. Estou te amando, sonhando. Te amo. Tem muita gente que trabalhou pra caramba o mês inteiro e se preparou para isso. E nós temos que saber que houve uma preparação. Minha esposa quer ir no show, aí ela vai ter que comprar um vestido novo, porque todas as mulheres já viram ela com aquele vestido. Aí, automaticamente, vem um calçado. Eu vou ter que lavar meu carro, porque, hoje eu vou levar minha esposa pro evento. Também vou botar uma camisa legal. Meu melhor perfume, vou fazer a barba, vou arrumar meu cabelo.
A mulher, então, ela passa a tarde fazendo isso. Por um único momento. De poder entrar lá dentro, às vezes lotado de gente, mas olhar no semblante da esposa dele ou do amigo dele, que eles estão sendo felizes. Durante 4 horas, 3 horas, mais felizes. De muitos clubes, interior principalmente, interior, os bailes são família. A bailão assim de capital também vai, né? Mas não é mais tão. Mas aqui agrega toda uma família, todo tipo de pessoas vão no baile. Então é aquela alegria, transmite aquele lance bacana daquele agrupamento de gente, né? Para se transformar em alegria. Que vem a avó, vem o pai e vem o filho. Então são 3 gerações diferentes, que cada um tem um gosto musical um pouco diferente. Então, para nós podermos agradar a todos, nós tocamos, nesse período da apresentação da banda, um pouquinho de cada estilo. E, logicamente, sempre tem um cara lá no Nordeste, tu toca um forró? Tocamos um forró. Então, o baile, que é uma grande fusão, é uma grande mescla de vários estilos. Tocamos também resgatamos um pouquinho de músicas antigas, de rock and roll, que tem aquela galera anos 80, que é a galera mais conservadora, que tá ali só para curtir, fica coçando a barba, assim, só olhando para a banda, ele pega uma cervejinha, elas não dançam, ficam só de olho. Mas aí tu toca uma música lá, um Raul Seixas da vida, fui num baile, show de bola, os caras tocaram até Raul Seixas, velho. Então tu já ganha o cara ali. Então é uma grande fusão, uma grande mescla. Baile de chopp é uma maravilha. Uma maravilha, se todo mundo começa sério, assim. Depois, quando o chopp começa a entrar na mente, que já começa a... e já começam a cantar isso, e já começa a cantar E já faz trenzinho. E já faz trenzinho. Então, o relacionamento que nós temos hoje é contar as histórias que eles gostariam de ouvir em música. Né? Cotidiano... hoje perdi meu amor, tô sentado aqui, eu e você, contando pras pessoas que eu queria ver. Se ela fosse ouvir o que a gente fala dela. Falei uma música aqui que não existe, mas para as pessoas entenderem que é isso que a gente gostaria de cantar. Mas de repente um desgramado sofredor da mesa ao lado pediu uma canção que é das melhores do mundo, que é pra acabar com tudo. Vamos ouvir todo mundo cantar bem forte. Se toca. De copo cheio ainda tenho esperança. Fecho os olhos pra esquecer, mas lembro dela. Penso nela. Se toca essa moda e eu não aguento, ligo pra ela, quebro o juramento, mas prometo que amanhã eu te esqueço. Oh meu Deus, eu prometo. 33, 34 anos atrás, era uma veraneio. Tinha uma carretinha atrás, carregava o teclado, a guitarra, a bateria e algumas coisinhas dentro, mais os músicos. Era um monte de músico, imagina, tinha que ter bastante sopro, né? Sax, trombone. A websérie foi produzida para a disciplina de projeto experimental no primeiro semestre de 2018 e eu tive como orientador o professor Gabriel Steindorf. Eu tive o auxílio de um grande amigo que também é músico, que é o Léo França. Ele conhece todo mundo do meio de bailão, por ele também estar nesse meio. Então a gente fez uma reunião e começamos a selecionar os possíveis entrevistados. A minha ideia era entrevistar muito mais gente, só que eu tinha um limite de tempo por episódio, de episódios, enfim. Eu tive que selecionar as pessoas por alguns critérios. Então, cada um dos entrevistados tem uma razão para estar ali, tem um tema em específico que eles foram chamados para falar sobre,
mesmo que talvez não tenha entrado no corte final dos episódios algumas coisas, mas eles estão ali por alguma razão. Então nós começamos a fazer a logística das viagens. Nós viajamos para Lajeado, Feliz, Carlos Barbosa, Nova Prata, Nova Petrópolis, Tucunduva, 3 de Maio, Portão e Ivoti. Foram 9 cidades que nós viajamos ao decorrer de 2 meses, março e abril, fazendo essas gravações. E aí, de abril até junho, eu editei. Bom, como essas pessoas trabalham normalmente, os músicos trabalham normalmente de quinta a domingo, era bem difícil a gente fechar datas para gravar de cidades próximas. Por exemplo, uma viagem a Tucunduva, de Santa Cruz a Tucunduva, deu 4, 5 horas. E aí 3 de maio é do lado, a gente teria que gravar no mesmo dia. Então foi com o Pino dos Atuais e o Flávio Dalcin no mesmo dia. Nós gravamos de manhã com o Pino dos Atuais e de tarde a gravação do Flávio. 2 horas depois do combinado, ele ainda não tinha dado sinal de vida. E eu estava um pouco preocupada, porque eu não queria ter que voltar sem ter gravado com ele e ir outra vez para lá ficaria ruim e tudo mais. Então ele me ligou dizendo que onde ele mora no interior, assim, e lá não pega internet, e é ruim de sinal. E naquele dia da entrevista tinham falecido 2 moradores, 2 vizinhos dele. E ele estava no velório, por isso que ele não poderia. E aí foi um balde de água fria, assim, porque a gente falaria sobre coisas animadas e eu tinha pedido para ele levar violão para tocar umas músicas e tal. E aí quando ele falou que ele estava vindo de um velório, mas que mesmo assim ele iria gravar, eu olhei para os guris que foram comigo e disse, gente, eu acho que temos um problema. Mas por fim, assim, gravamos com ele, ele se emocionou bastante na entrevista, lembrando do passado, nós nos emocionamos também. Teve entrevistas também que foram emocionantes com o Pino, com o Xande Gonçalves. Me leva pra tua casa, me tranca no teu quarto. Quando ele contou dos fãs, das histórias dos fãs, nos mostrou o quarto onde ele guarda os presentes dos fãs, assim, porque eu sempre tive essas pessoas como ídolos. Nunca imaginei que um dia eu fosse chegar perto deles. Que dirá um dia ir na casa e conversar e trabalhar e gravar, enfim. E aí, entrando no quarto esse do Xande, onde ele mostrou onde ele guarda os presentes, eu pensei, meu Deus do céu, eu tô no auge da minha vida. Eu tava, tipo, muito feliz de estar lá, assim. Foi um trabalho que eu gostei muito de fazer. Teve a entrevista com a banda Sétimo Sentido, durou 1h30. E teve uma que durou 20 minutos, né? Que foi mais objetiva, outras... A gente viajou bastante, então... Conforme eu tinha mais intimidade, por exemplo, com a Sétimo Sentido, eu já trabalho com eles há um tempo, a gente acabou tendo uma entrevista de 1h30. Que é uma mescla de vários estilos, várias tribos, que nas qual... Índia. Da tribo. Aninha, fala uma coisa... Eu vou tomar um chimarrão enquanto isso. Dava pra ver que quando eu perguntava, por exemplo, como tu começou? Dava pra ver no olhar deles que eles estavam voltando para aquela época, assim, tanto que alguns choraram lembrando do começo difícil e tudo mais. Então eu acho que para eles isso também foi legal, poder contar um pouco dessa história para os fãs, poder registrar o que eles vivenciaram para estar onde eles estão hoje. Eu sempre gostei de cantar, eu sempre quis ser cantora. Eu brincava quando eu era pequena que eu queria ser a Aninha Soares, da querida amiga. Se ela me ver falando quando eu era pequena, ela vai me matar. Aninha, desculpa, não foi isso. Sempre foi minha ídola, eu sempre quis cantar numa banda de bailão. Só que faltou um pouco do talento, né? Que não é só a vontade que faz as coisas acontecerem. E do jeito que tiver que ser, será. Só Deus muda as coisas de lugar. Nem tudo que se perde tem valor. Nem tudo que é bonito é amor. Então, quando eu estava fazendo a disciplina de documentário, eu já sou amiga da Aninha Soares, da Carine Artismo, da Sétimo Sentido, há mais tempo. Comentei com elas que eu tinha interesse de fazer, então, um documentário mostrando a rotina delas. E elas aceitaram na hora. Eu acompanhei a Sétimo Sentido no final de semana,
Gravei com eles o A Gente Se Vê Lá, que é um documentário que ficou muito bacana, que a galera gostou bastante. O documentário A Gente Se Vê Lá foi produzido para a disciplina de Direção e Produção de Documentário 2, no primeiro semestre do ano de 2017. Então, com essa receptividade que eu tive do A Gente Se Vê Lá, eu percebi que o público de bailão, as pessoas que gostam de bailão, elas gostam mais do que ir só no baile e ouvir as músicas. Elas querem saber as histórias, elas querem saber como funciona, como a banda começou, qual a dificuldade, o que é os bastidores. Então, é um trabalho que eu fiz desse A Gente Se Vê Lá que, de certa forma, abriu a minha mente para esse lado, assim, o que eu, como fã, gostaria de ver. E no primeiro dia foi divulgado numa página de bandas. O menino divulgou de tarde, era 2h30 da tarde, tipo 10 horas da noite, já tinha 22 mil acessos e 700 e poucas compartilhamentos. E pessoas me chamando, me mandando mensagem no WhatsApp. Gente de tudo que é canto do Rio Grande do Sul, gente de São Paulo, de Goiânia, me mandando mensagem dando parabéns, que tinham recebido através do menino que participou, ou enfim. E eu fiquei... Foi uma quarta-feira, nunca vou esquecer, que eu fiquei tipo, gente, o que tá acontecendo? Porque foi muito legal, assim, ver que a galera tava gostando. E um monte de gente mandou mensagem pra mim dizendo que ia mostrar pros pais, perguntando quando ia lançar o próximo, queria mostrar pra avó, que a avó gosta dos atuais, sabe? E aí eu vi que, tipo, nossa, era isso que eu queria. Eu queria que as pessoas vissem, gostassem, se identificassem, mostrassem pros pais, pros avós, enfim. Foi muito legal mesmo. A parte técnica foi um pouquinho mais complicada, porque nas viagens fomos eu, o Léo França, que me ajudou na produção, e o Luiz Rabecoste, que foi meu braço direito. No dia de gravação, estivemos hoje de manhã em Lajeado, ouvi o seu pause, e agora vamos aferir. Né, Léo? É isso aí, galera. Foi! E em uma das viagens também, que para Tucunduva, que foi a viagem mais longa, assim, o Valmor Emel também foi junto. Então, assim, o Luiz me ajudou muito na questão da fotografia, porque a gente não sabia como era o lugar que a gente iria gravar. Eu pedi para mandarem fotos, mas alguns mandaram, outros não. E aí a gente chegou lá pensando assim, quando a gente chegar lá, a gente vê o que a gente vai fazer. E aí, tipo, o Luiz sempre pensou muito rápido no que fazer. Então, como eram espaços pequenos, a gente não podia montar nada. Era montar 2 câmeras, não tinha como fazer muito detalhe, não tinha como ficar caminhando de um lado para o outro. Então, a gente montou todos os cenários internos. Teve um que foi externo, foi com o Maurício Lima. Era um dia que estava muito bonito e a gente foi gravar onde eles gravaram o videoclipe deles. E daí, esse foi o único externo, assim. Mas eu pedi para eles para usarem roupas condizentes com o cenário. Como eu não tinha como montar o cenário, quando eu cheguei lá, vi, por exemplo, da Sétimo Sentido, o cenário era azul e rosa, os tons mais fortes. Então eu pedi que usassem roupas que casassem com isso. E aí a fotografia ficou bem legal, a direção de arte também, só que isso foi uma coisa que a gente decidiu na hora. Não teve como planejar muito tempo antes, até porque é longe das cidades que a gente foi e tudo mais. Bom, eu acho que a maior dificuldade, sem dúvida, foi montar os episódios. Bela, apareça na janela, que a lua ficará de sentinela. Porque quando eu planejei, eu tinha o tema de cada episódio. Por exemplo, os fãs. Eu sei que eu falaria sobre os fãs. Só que foram 11 entrevistas de, em média, 40 minutos. Então, era muitos minutos, muita entrevista. E aí, eu fazia a decupagem do material e eu pensei, meu Deus. O meu orientador dizendo aqui, não pode passar de 7 minutos cada episódio. E eu pensando, meu Deus, não tem como não passar de 7 minutos. E aí eu desesperei um pouco, assim, dormi. Outro dia eu acordei e disse, não, eu vou ter que resolver isso. E aí eu olhei todo o material algumas vezes e aí eu fui selecionando, assim. E mesmo assim teve muita coisa que ficou fora. Teve muita informação bacana que eu queria ter posto. Que inclusive estou pensando seriamente em fazer alguns vídeos extras, menores, daí sim de 7 minutos, com essas outras informações, assim, porque tem muito
muito material, muita coisa legal. E essa websérie, ela está sendo disponibilizada no YouTube, no meu canal, e também na página do Facebook, que é facebook.com/Em Ritmo de Bailão. Então, lá na página do Facebook é sempre postado episódios novos. Para quem quiser assistir, lá no Facebook, facebook.com/Em Ritmo de Bailão, vai encontrar os episódios. Digam por quê, se eu daria minha vida por ele. Não chores mais, ele não quis saber. Nem valoriza teus carinhos, teus beijos, tua paixão. O que fazer? Sinto por dentro, estou morrendo de amor. Só o tempo acalmará essa dor. E encontrará a ilusão que perdeu, você sabe bem que ele nunca te amou. Isso é Laboratório da Unisc TV. Eita, errou a letra! Errei. Qual parte?